Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Dar o cu cura. Dar o cu é terapêutico, é saudável. Quando mandamos alguém tomar no cu, devemos lembrar que, antes de mais nada, estamos abençoando essa criatura. Esses são os versos de um dos poemas que podem ser lidos no perfil do Instagram @textosputos. E já vamos falar mais com a criadora dele. Comecei citando trechos desse poema porque o sexo anal ainda é envolto de muitos preconceitos. Pensar no ânus como um órgão sexual ou meio de prazer depende também de valores culturais, religiosos e tabus que cada um de nós carrega. Enquanto cada vez mais parece que a gente fala de pegging, fio terra e coisas assim, por exemplo, curiosidade, vergonha parecem andar juntas quando se falam de sexo anal. Você está ouvindo a 8ª temporada do Sexoterapia, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos nos dedicando a falar de alguns segredos que muitas vezes ficam entre 4 paredes, mas a gente acha que não deveriam. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista, editora de Universo, e estou ao lado da psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais e minha quebradora de tabus preferida, Ana Canosa. Fala, Ana, conta aí, o que a gente vai falar hoje? Também soube que tu também trouxe uns poemas, uns trechos de livros para gente. Olá, Bárbara. Olá, ouvintes. Pois é, como hoje é no cu e pelo cu, eu vou também, como eu sou generosa e cuidadosa, eu vou também fazer um pequeno abre com um trecho do livro Pelo Cu, do Saez e do Carrascosa, que eu acho que pode dar aí uma preliminar, vai colocar um lubrificante para a gente discutir esse tema tão importante que é o sexo anal. Escutem. A vigilância de nossos traseiros não é uniforme. Depende se o cu penetrado é branco ou negro, se é de uma mulher ou de um homem, ou de uma trans, se nesse ato se é ativo ou passivo, se é um cu penetrado por um vibrador, um pênis ou um punho, se o sujeito penetrado se sente orgulhoso ou envergonhado, se é penetrado com camisinha ou não, se é um cu rico ou pobre, se é católico ou muçulmano. É nessas variáveis onde veremos desdobrar-se a polícia do cu e também é aí onde se articula a política do cu. É nessa rede onde o poder se exerce e onde se constrói o ódio, o machismo, a homofobia e o racismo. O cu parece muito democrático, todo mundo tem um, mas veremos que nem todo mundo pode fazer o que quer com o seu cu. E aí, né? Tem muita coisa para a gente falar antes. Vou apresentar já a nossa convidada de hoje, que é a autora do poema com o qual eu comecei esse programa. A Biana é escritora, atriz e criadora do projeto @Textos Putos, que Ana Canosa já indicou aqui, inclusive, nesta temporada do podcast. Tem 13 livros publicados, pequenos textos putos e ilustrações pornográficas aleatórias, Por que Gozar é Tão Bom e o Manual do Sexo Anal, dicas, reflexões, prazeres e condutas do cu. Gostei muito do condutas, achei muito interessante, também quero falar sobre essa parte. E é também podcaster como a gente. Ela apresenta o podcast Textos Putos, que é uma voz sexy, sem vergonha, falando assim. Adorei, escutei também, já fica uma indicaçãozinha já no começo. A Biana, obrigada, bem-vinda. Muito legal te ter aqui com a gente para falar de um assunto que tu é tão entendida que já até escreveu livro sobre o tema, né? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite. E realmente, o buraco antigravidez, como eu gosto de chamar o nosso ânus, ele é muito presente na minha vida. Foi uma forma muito natural. Esses dias eu estava fazendo as contas, assim, eu pensei, qual foi a primeira vez? A primeira vez eu sei, mas quando foi mais ou menos, né? Hoje eu estou com 46 anos e eu lembro que foi lá aos 26 anos, mais ou menos, que eu comecei comecei a investigar a minha sexualidade pelo viés do cu, né? E daí abriu muita coisa, né? Então já faz aí uns 20 anos que eu gosto desse lugar, assim.
Mas isso chegou para ti através de uma curiosidade sexual primeiro e depois virou um objeto de estudo, foi isso? Assim, foi uma coisa que foi te descobrindo na cama, mesmo transando com outras pessoas, foi isso? Assim. Foi. Eu tive a sorte de ter um namorado que ele era amante das práticas anais, né? Então, ele foi abrindo esse universo para mim. Primeiro eu, né, fazendo sexo anal, dando meu cu para ele, e depois, em seguida, ele já fez questão da gente começar o pegging. Ele gostava muito disso. E Nossa, há eu 20 anos, né? Assim, é que na verdade é isso. A gente tem falado mais sobre isso abertamente, mas ninguém está inventando a roda agora, né? É bom a gente falar Isso, também. Exatamente a roda, né? Ninguém está inventando a roda. Literalmente a roda, né, gata? Exatamente. não, de forma nenhuma. E é porque eu conheci ele no teatro, né? Então a gente tinha esse ambiente um pouco mais relaxado, a gente podia falar sobre isso com mais abertura. O teatro me apresentou muitas coisas e eu sei que ele tocou na minha sexualidade de um jeito também especial, sabe? Abrindo espaço, né? Abrindo possibilidade. E esse namorado eu gostava muito dele, então a gente também tinha uma relação sexual muito gostosa. Então ele propunha, eu ia atrás, eu tinha muita curiosidade. E a primeira vez que a gente fez sexo anal já foi muito legal. Então foi uma abertura que eu só queria mais, eu queria investigar mais, né? É interessante isso, porque a Ana várias vezes já traz sobre a memória da experiência, né, Ana? Então, acho que se a pessoa já começa com uma experiência positiva, por mais que a gente tenha, né, relacionado ao sexo anal muito ligado à dor, né? Mas se a pessoa já começa com uma primeira experiência positiva, tudo indica que ela vai querer fazer muitas vezes, que vai ser um lugar que não vai ser um lugar de tabu para ela, né, Ana? Ah, não tenho dúvida, né? E eu acho que o sexo anal, ele, né, acho que de todas as práticas sexuais mais habituais, vamos dizer assim, mais tradicionais, ele é o mais atravessado pelas questões de culpa, de vergonha, de nojo, de poder e submissão, né? Quem é que dá o cu, né? De passividade. Então tem todo esse trecho que eu li do livro Pelo Cu, né, que é um livro interessantíssimo, porque ele vai falar justamente disso, né? Todos nós, né, o cu é universal, vamos combinar, né? Todo mundo tem um ânus, não É é a grande isso? frase, né? Cada um tem o seu, né? Que nem gosto, né? Todo mundo fala. Essa Exatamente, frase é na cada um boca tem. do povo. Exatamente. Só que ele tem um significado, ele foi tão atravessado pela lógica de poder, né, que ele tem um significado de passividade e submissão que vai categorizando os indivíduos. Né? Então, assim, se eu faço sexo anal, que pessoa que eu sou? Eu sou a mulher vagabunda, eu sou o cara que é submisso, eu sou gay, né? Eu sou menos homem, né? Quer dizer, então, esse atravessamento da cultura, né, ele reforça muito todos os tabus que a gente tem. O fato de a Biana trazer, né, que é o que a gente está falando, de ter tido uma experiência prazerosa no início, né, de abertura de curiosidade, favorece de alguma maneira que ela seja menos atravessada. Né, porque experimenta prazerosamente aquela experiência e diz assim, bom, gente, é isso, né? Isso aqui faz parte da minha sexualidade. Quando você vai resistindo à prática do sexo anal, por exemplo, porque tem medo, porque o que escutou é horrível, porque você acha que você vai estar se submetendo a alguma coisa, né? Então, eu acho que você já vai caracterizando a prática do sexo anal com um significado bastante negativo, e isso não favorece que as pessoas possam experimentá-lo, né, vamos dizer, com abertura mesmo para a busca de prazer. Agora, realmente, né? A Biana falou que já teve essa relação com esse namorado de há 20 anos, mas eu, pelo menos pela minha roda de amigos e amigas, eu vejo esse assunto cada vez mais latente, assim, né? Eu escuto antes que era uma coisa muito mais um tom pejorativo, com piada, brincadeira, agora eu vejo amigos e amigas conversando de maneira mais séria sobre o assunto. No consultório tem aparecido também, Ana, de uma maneira assim, com menos preconceito ou culpa, como tu disse? Ah, eu não tenho dúvida. Hoje em dia, e você sabe que tem várias. É porque o meu consultório é um consultório de sexualidade, né? Não só, mas é. Então, perguntar sobre a prática do sexo anal é habitual para mim. Agora, se você for pensar nos profissionais de saúde, de modo geral,
né? Outros psicólogos, talvez que não trabalhem com o tema, ou que não abordem tanto a sexualidade, ou profissionais de saúde, de modo geral, eu estou dizendo. Então, como é que vai sua vida sexual? As pessoas não perguntam, você faz sexo anal? Como é que você faz sexo anal? Como é que é essa experiência para você? Então, eu acho que nesse sentido, né, também os profissionais de saúde têm uma função muito importante em desmistificar, né, para poder favorecer que as pessoas falem mais ainda. Mas eu acho, hoje é muito mais falado, né, do que antes. Ana, tu falou agora, eu lembrei de um ginecologista que eu fui quando eu tinha 20 e poucos anos e que me perguntou, tu pratica sexo anal? Não faz, viu? Isso aí é coisa de atriz pornô. Os homens ficam vendo pornô e acham que podem fazer tudo. Tipo, super julgamento de valor, assim, sabe? Dentro de um consultório médico, e ele nem esperou eu responder. Agora pensa, né? Tipo, invasiva, assim, uma pergunta invasiva. E não foi num lugar de médico, foi num lugar de julgamento, né? Então, total. É a tal da polícia do cu. a polícia do cu, exatamente. Não é isso, meu bem? Ô Abiana, quem que tá no teu Instagram? Quem são as pessoas que comentam os teus poemas, que escutam teu podcast? Que tipo de feedback tu recebe das pessoas? Muitas mulheres, né? Muitas pessoas com xoxota, na verdade, que tiveram coragem mesmo de iniciar as práticas anais, muitos feedbacks, ouvindo o que eu falo, porque eu vou dando coragem mesmo. Eu não acho que todo mundo tem que fazer sexo anal porque eu adoro e etc, né? Em primeiro lugar, eu acho que cada um faz o que quiser, não tem obrigação porque o parceiro pede, enfim. Mas eu percebo que tem esse levante assim de muitas mulheres que estão se abrindo para isso e muitos homens que vêm pedir para eu comer eles, para fazer pele, assim, muitos. Então isso é uma coisa que eu acho que está assim, cada vez mais, né? Eu vejo muito, assim, que é uma barreira que eu não sei se está se quebrando assim tão abertamente, claro, mas eu vejo mais se falando mesmo, assim, eu vejo talvez perdendo a vergonha, não sei. Mas eu achei... Desculpa, e entendendo esse lugar, né, que não tem a ver que se uma pessoa com pinto tem tesão no cu, não necessariamente é uma pessoa homossexual, entendendo isso, né, porque a Ana citou o livro do Saez e do Carrascosa, que inclusive é muito generoso, e eles falam que desde criança, né, tem uma citação lá, que logo cedo meninos e meninas aprendem que tomar no cu está dentro do lugar do insulto. Então, o que isso vai criando, né? O que é esse tomar, o peso que isso traz? Uhum. Você vai crescendo com aquilo, né? Se não ouve em casa, ouve na rua, ouve na escola. E aquilo vai ficando no seu imaginário. Como é que tu vai fazer a virada para aquilo virar um prazer, né? Exatamente. E eles provocam, né, nesse trecho, eles provocam e falam assim, por exemplo, o que esse insulto significa para quem tem um ânus como um órgão sexual? Para quem, né? Quem tem o poder de determinar quais partes dos nossos corpos devem ser consideradas como órgãos sexuais? O que pode sair de um cu além de excrementos? Como é possível pensar a partir do cu ou pelo cu? Eu acho o máximo. Assim, esse livro, gente, é sensacional. Porque ele faz essa reflexão toda. Eu acho, né, que nós tivemos um período, porque o sexo anal ele sempre teve muito associado à prática homossexual, masculina. Né? E eu quero fazer uma parte aqui que se enganam as pessoas que acham que toda relação afetiva masculina de homens gays envolvem prática de sexo anal. Muitos homens gays não praticam sexo anal. Né? Ou porque não gostam, ou porque também se sentem submetidos. A passividade, né, o sexo anal insertivo ou receptivo, também no público gay, muitas vezes, está atravessado por ser menos homem, entre aspas. Uhum. Então, assim, bom, se eu não vou, você imagina, eu não sou receptivo, eu não vou receber, eu não sou passivo. E isso faz com que esse homem se aproxime de uma figura, do figurativo feminino,
da passividade de quem recebe, seja vaginal, seja anal. Então, vejam que esse atravessamento todo faz com que as pessoas, de alguma maneira, tenham medo, tenham culpa, né? E não se permitam para esse tipo de prática, né? E eu acho que mais do que qualquer outro tipo de, assim, qualquer assunto no sexo, ele traz essa culpa católica também, né? Como a Biana trouxe, o buraco anti-gravidez. Então, assim, quando a gente escuta aquelas histórias das senhorinhas que davam o cu antes de casar para poder casar virgem, né? Que é um clássico. Então, assim, é um lugar que tu não vai ter, né? Tu não pode ter filhos, antes de gravidez. Então, por que tu tá fazendo aquilo, pensando na culpa católica? É só pelo prazer. E quem disse que as mulheres podem fazer algo só pelo prazer, né? Então, também tem muita desconstrução que a gente tem que fazer, coisa que a gente nem está no fundo da nossa cabeça lá, desde como a gente falou que o tomar no cu é uma coisa que no colégio o gurizinho já aprende que é um xingamento, até essas outras coisas que a gente vai observando na sociedade. Mas eu quero segurar aqui, porque eu quero já trazer um caso, porque eu acho que vai ajudar a enriquecer a nossa discussão, porque sempre aqui no Sexoterapia a gente traz 13 histórias reais apuradas pela equipe de Universa. Vamos ouvir a nossa primeira, que é da Fernanda, tem 36 anos e é de Bauru, São Paulo. Manda casos. Eu tenho vontade de ter prazer anal e já tentei me acostumar com isso em uma outra época com meu marido. Estávamos tentando avançar um pouco, pouco a pouco, e sentindo que tivemos um certo progresso. Mas depois do nascimento do nosso bebê, perdemos um pouco essa prática. Sigo com vontade, mas esperando uma oportunidade para tentar de novo. O tabu, na verdade, é mais meu. Me dá muito medo da dor. Começamos introduzindo um dedo, cada vez um pouco mais, mas sinto que, por pavor meu, chega uma hora que eu acho que está prazeroso e gostoso, mas eu quero parar. Eu nunca senti dor, só prazer, por isso que me dá vontade de tentar. Fiz um perfil no site Sexlog recentemente, fico observando o que acontece lá, tendo como inspiração para transas com meu marido e de forma geral. O próximo passo com o anal, nas nossas experiências, seria usar um lubrificante, para ver se com a penetração acontece mais fácil. Mas até então, não tentamos mais. É aquela velha frase, quem tem cu tem medo, né, filha? Vamos combinar, né? Bora combinar que eu acho... eu acho que tem tudo o que a gente já falou, depois a Biana vai falar um pouco, que eu acho importante ela contribuir. Mas as pessoas já vêm, então, com essa ideia de que vai doer. Às vezes dói mesmo, então eu acho que existe, o sexo anal ele tem que ter, principalmente para quem está iniciando, tem que ter uma preparação, né? Porque tem todo um jeito ali do reto funcionar, dos esfíncteres funcionar, que não é assim, tipo que nem vagina, não é mesmo, e mesmo uma vagina tensa pode provocar dor, então você imagina uma vagina, né, que tem ali toda essa configuração fisiológica para a penetração, quando está tensa, dói. E o sexo anal é a mesma coisa. Além do que, as pessoas, às vezes, vão tentar praticar o sexo anal, principalmente no início, com a pessoa numa posição que desfavorece o controle dela. Você, vou tomar no cu, desculpa a palavra, né, pessoal? Os ouvintes. Porque é isso que a gente está falando aqui hoje, gente. Vai doer, vai sair cocô. E ainda por cima, não tenho controle nenhum, porque eu estou ali numa posição de 4, cara, quem é que não vai ter medo, né? Vamos combinar? Então, acho que tem uma coisa que ela traz, que é de toda a representação social, que é da falta da prática mesmo, né? E que eu acho que eles estão indo super no caminho certo, né? Assim, olha, estamos começando, etc. Mesmo, né? Né, Biana? Conta aí. E tem, só antes da Biana falar, só tem um pedacinho que me chama a atenção, assim, porque é um que eu me identifico, é quando ela fala depois do nascimento do nosso bebê. Também eu acho que deve passar por ela ali um pouquinho a mais de culpa, de, né, agora sou mãe, como é que minha relação com o sexo pode ter mudado, antes eu era mais livre, não sei, eu fiquei com isso, por que ela, ao fazer o relato, ela trouxe essa informação, sabe? Então, acho que sempre que tem uma informação que é jogada aqui, ela quer dizer alguma coisa, né, Ana? Mas conta, Biana, o que tu achou do caso aqui da Fernanda? Eu acho que quando a gente fala em inserir a prática anal, né, numa relação, a gente precisa, em primeiro lugar, desconstruir uma porrada de coisa, né?
isso que a gente já vem falando, mudança de paradigma. Ela falou numa coisa que ela falou em lubrificante, talvez ela nunca tenha usado. Ela falou, a gente está pensando, eu acho impossível. Eu já fiz sexo anal sem lubrificante, eu virei uma adepta de lubrificantes há não faz tanto tempo assim, eu fazia muito sem lubrificante. Mas depois que eu vi o poder do lubrificante, não faço mais sexo anal sem lubrificante, porque dá um adianto enorme para fazer isso. E tem uma coisa que eu gosto de provocar e gosto de refletir, que talvez precise existir separar uma coisa, que é o ânus e o cu, né? Eu gosto de falar que o ânus a gente vai usar quando a gente for ao doutor, ao banco, ao almoço de família, mas o cu você vai usar numa relação sexual, né? Então, Adorei. é uma mudança de paradigma, né? O endereço é o mesmo, mas são dimensões totalmente diferentes. Então, quando a gente fala em dar o cu, e tirar essa ideia, né? Até eu falo aqui no meu livro, na quarta capa, quem tem cu não tem medo. Vamos, porque quando a gente fala em dar o cu, a gente fala em coragem, né? Então, Sim. é isso. E eu acho importante falar para ela também que talvez seja legal ela gozar antes de fazer sexo anal, ela ter orgasmo, para ela já soltar mais o corpo dela. E a Ana falou algo também fundamental, a posição. Eu não acho que uma pessoa que vai dar o cu pela primeira vez seja legal ficar de 4. Talvez eu seja também legal acho que não. Qual posição vocês acham que é legal? Frango assado, gata. Frango assado ou de ladinho, não sei quem que a Biana indica, mas eu acho que você na posição frango assado, estou falando posição do missionário, papai e mamãe com as perninhas mais... Cima, porque você está vendo, você controla aqui o negócio, né? Eu acho interessante. Até, né, a pressão do parceiro, né, da parceria ali, né? Eu achei tão interessante que a Biana falou. Fala da posição, depois a gente volta, Biana, vai. E lembrar eu gosto muito dessa posição que você falou, do frango assado, por causa do olho no olho, porque é importante também a gente lembrar quem está recebendo o pinto que está no controle, embora pareça o contrário. É ela que tem que dar uma baliza mesmo, né? Tá bom, isso aí. Vai, para, espera. E colocar uma almofada embaixo, né, para poder deixar o buraco antigravidez mais para cima. E a de ladinho é maravilhosa porque o reto, né, embora não seja o nome seja reto, ele não é reto, né? Ele tem uma curvatura, então por isso que a posição de lado é maravilhosa. Favorece. Né? Favorece porque ele entra perfeito e, enfim, já dá para morder o pescoço, pegar no peito, na xoxota, e dá para brincar de diversas formas enquanto está lá empreendendo, né? Eu gostei da Biana falando dessa diferença, adorei esse conceito do ânus e do cu, né? Porque eu acho que quando a gente vai para a prática do sexo anal e tem essa coragem mesmo de, vamos dizer, de explorar, né, este outro orifício e toda a sua fisiologia, a excitação, ela é muitíssimo importante. Na excitação, do tipo, eu estou muito afim disso, dar o cu tem outro significado do que ânus, né? Quer dizer, tem um outro significado, tem essa coisa do prazer mesmo, de uma atitude ativa mesmo, em detrimento a essa subjetividade passiva do cu, não é isso? Uhum. E uma coisa que eu acho que é importante, a gente já pode aproveitar aqui, já que a Biana trouxe essas dicas e aproveitar esse relato dessa moça para a gente poder também explicar, é que assim, a gente tem borda anal, que é o ânus, vamos pensar assim, aí você tem o canal anal, que tem 2,5 centímetros, aí você tem um outro esfíncter, a gente tem 2 esfíncteres, tem um que é mais externo, próximo à borda anal, e tem um que é entre o canal do anal, que tem 2,5 centímetros, 3, e o reto, tá certo? Esse segundo esfíncter, ele é um esfíncter que é involuntário.
O que está na borda anal, o externo, ele é voluntário, que é que você aperta e contrai. Você contrai aqui, etc. Então, o que vai acontecer? Quando o pênis vem, né, ele entra nesse que é voluntário e você já dá aquela fechadinha, sabe? Então, se dá aquela fechadinha, você contrai. E o outro, que é involuntário, vai fechar também. Então, é importante que a gente espere, não dá para você pegar, a não sei que sejam pessoas que sejam muito habituadas, né, ou que tenham feito uma preparação, né, a Berta Salles fala da tal do pula pirata, gente, eu morri de rir outro dia que eu fui fazer um podcast com ela, assim, não dá, né, tô ali sem saber, vem um pula pirata, tipo, enfim, não dá, o pula pirata não dá, gente, pula pirata é demais, então, tem que ir, né? A não ser que você já tenha se preparado com um plug anal, colocado o dedo, a língua, etc., ou já tenha tido um orgasmo, como a Biana falou, precisa ter um certo tempo. Então, você vem ali no ânus, passou o dedo, passou a língua, colocou um dedinho ali, no segundo dedinho, aí vai introduzir ou um falo, ou um dildo numa relação homoafetiva, não importa, né? Na hora que chega nesse segundo esfíncter, precisa esperar um pouquinho, para que ele possa relaxar e você possa entrar, senão vai doer mesmo. E eu achei duas dicas que eu achei ótimas que a Biana disse. Primeiro é gozar antes, né? Porque tu já entra naquela brincadeira com uma outra cabeça, né? Tu já tá ali mais relaxada, mais entregue. E a do olho no olho, eu achei isso, assim, bom reforçar, né? Que quem tá no comando, na verdade, é quem tá recebendo, né? E acho que isso ajuda a gente a repensar toda a ideia do sexo anal, né? Que quando a gente estava falando no começo da desconstrução, da passividade, da quem é o ativo, quem é o passivo, quando a gente pensa que, na verdade, quem está recebendo aqui é o que está no comando, já dá uma bagunçada nesses personagens, né? Então, é mais uma maneira de desconstruir esse tipo de prática. Vamos para o nosso segundo caso? Pode falar. É importante para ela também, a Ana falou do plug, né? O plug é muito maravilhoso, porque o plug não dói nada. Você põe no Gente, deixa eu só para falar para quem está só escutando a gente, a Biana está segurando um plug anal, inclusive um plug anal lindo, tá? Que é um pompom. É um pompom rabbit, É um pompom rabbit, é um rabinho de coelho com um falo na ponta que é, assim, menor do que um pênis, né, a média de um pênis, né, Ana? Quantos centímetros tem esse, a Biana deve ter aí? Nossa, uns 3, 4,5. Por aí, por aí. Mas, e ele prepara, eu tenho essa sensação, ela já vai começar a se acostumar com alguma coisa lá dentro e vai ver como é gostoso, sabe? Que não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças, né? Pode ser muito prazeroso. E ela tem o principal, ela quer, né? Isso é fundamental. É bem importante isso, porque, inclusive, me dá um gancho para o nosso segundo caso, que é o caso da Caroline, que tem 28 anos e é de Ribeirão Preto. Manda casos. Tive uma experiência com sexo anal e confesso, não gostei. Por isso, não quis tentar mais uma vez. Tive um parceiro que me pedia muito para tentar fazer sexo anal de maneira insistente, então acabei cedendo. Mas não consegui, não gostei e não senti mais atraída em tentar novamente. Só tive essa experiência, foi doloroso, não fiquei excitada. Gosto do sexo oral, penetração, massagem, envolvimento, mas tudo não anal. Não curto anal nem beijo grego, me sinto desconfortável. E tudo bem que tem pessoas que curtam, mas para mim não rola. Terminei esse relacionamento e fiquei sozinha um certo tempo. Mesmo saindo com outras pessoas, sexo anal não costuma ser algo que parceiros pedem e eu curto a curto prazo. Um namorado acabou me pedindo, mas eu disse todas as vezes que não. Não me sinto atraída por esse tipo de sexo. Eu diria que nunca mais vou tentar sexo anal, a não ser que a minha cabeça mude muito e a prática se torne excitante para mim. A Biana falou isso no começo, né? Que não é para todo mundo e tudo bem, né? Eu achei que a Biana já deu uma introdução para esse assunto. Acho que é isso, né? Não precisa todo mundo fazer tudo e gostar de tudo, né, gente? Eu acho que tem duas questões que eu gostaria de conversar sobre essa história aqui, né? Uma
é uma questão mais subjetiva dela se sentir obrigada a dar alguma coisa para o outro, né? Do tipo assim, o outro está pedindo. Eu acho que, veja, de novo, quando você tem uma relação afetiva sexual interessante, com pessoas maduras, com pessoas que são desejantes, também acho que faz parte da negociação do jogo erótico você acolher o desejo da parceria. Uma coisa é a gente ficar reproduzindo o chavão do tipo assim, eu te dou no dia do aniversário do nosso casamento. Se você me der uma viagem de primeira classe. No dia do Natal, quando você me der uma joia. Aí já acho uma cagada fodida, já que a gente está falando de sexo anal. Cara, porque, veja, o significado é um. Outra coisa é eu ter um parceiro ou uma parceira que queira, que goste da prática do sexo anal, que tenha curiosidade. Acolher esse desejo no sentido da ideia de pensar sobre isso, porque você é uma pessoa que eu gosto, que eu curto, a gente tem um respeito, a gente está aqui nesse jogo, eu acho que faz totalmente parte. Agora, fazer meio obrigada, pressionada, eu já acho que a coisa não fica... Porque é que você não está acolhendo o desejo e curiosamente pensando, deixa eu ver como é que é isso aqui, é seu desejo? Vamos ver, vamos dar... Ela está pressionando. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente pode conversar, que eu chamaria atenção. A outra questão, que eu vou botar aqui na roda, já que o nosso tema é roda hoje, estou adorando isso. Gente... É isso aí. A Ana está gastando todas as piadas hoje. Hoje eu estou toda engraçadinha, né? Estou toda engraçadinha. Que é outra coisa que, assim, eu não sei como a Biana pensa, mas, assim, eu sempre disse que cu tem vida própria, clitóris também. Às vezes, cara, dói. E há muitas pessoas que fazem, que dizem sobre dor na prática, inclusive homens gays que praticam com certa frequência e que vão relatar que dói, em algum momento dói, não é todo dia. Então, assim, primeiro porque eu acho que às vezes, cara, tem dia que vai, tem dia que não vai. É um troço esquisito, você põe ali e fala, não, sai daqui, tira esse negócio, agora, tira, não entra nem a unha. E tem dia, cara, que parece que ele acolhe, ele fala, vem. É muito curioso isso. Eu acho que talvez a nossa ouvinte tenha experimentado. Primeiro, porque devia ser a primeira vez dela, ela falou. Segundo, que ela já devia estar tensa. Vai que naquele dia ela estava mais no ânus do que no cu. Não é não, Biana? Conta aí. Concordo totalmente, Ana. Totalmente. O cu tem dessas. Eu observo. Eu adoro fazer isso. Mas eu observo, eu adoro essa mulher. É isso mesmo. Eu não posso falar, hoje eu vou fazer isso. Eu não posso, se eu chegar lá, o corpo não estiver junto, ele não estiver junto. E vou mais fundo, às vezes ele não quer determinada piroca. Ele que escolhe. Esse negócio de vida própria, eu acho que faz muito sentido, né? Mas eu senti de alguma forma que só pelo fato dela ter escrito, dela ter se comunicado, né, essa ouvinte, eu sinto que isso não está muito... Parece que ela quer entender, quer deschavar um pouco isso melhor. Então, eu diria para ela se abrir, sabe, para outras oportunidades, pensando que pode ser algo muito prazeroso. Mas, lógico, né, não é obrigatório, não é para necessariamente agradar. Lógico que tem esse lugar da troca, né, de você poder acolher o desejo do outro, da outra, mas, né, a gente tem que... Não, eu achei... Ana, isso que tu falou no começo, eu vi que a Biana confirmou assim com a cabeça, porque também a gente já viu esse cu como moeda de troca, né? E isso é muito... Não é isso. Acho que a gente já falou aqui no Sexoterapia várias vezes, que a gente tem um episódio só sobre isso, quem quiser volta aqui uns episódios atrás, que é sobre os desejos do outro que a gente acha estranho no primeiro momento, porque temos desejos diferentes, temos vontades diferentes, às vezes tu vai descobrir na curiosidade do outro é o que tu gosta, às vezes não, e tudo bem. Agora, o que ela relata aqui, eu achei interessante que a Biana falou, porque se ela mandou aqui é porque tem uma coisa ali, e ela botou muito assim, tipo, aqui não limite proibido.
né? Então, assim, parece que não pode. Ela falou, não gosta de beijo grego, não gosta de anal, não gosta nem de nada ali perto, sabe? Então parece que tá, tipo, total fechado, porque eu ia pensar, bom, tudo bem, ai, não é muito para mim sexo anal, ok, acho que tá no direito dela, mas esse bloqueio total, parece que a impressão que dá, tudo que é muito fechado, muito bloqueado, parece que tem um porquê, né, assim. E vamos combinar outra coisa? Não é todo mundo que lida bem com cocô, né, gatos? Vamos combinar, né? Porque tem isso também. Veja, eu não sei, eu acho que tem homens que não gostam da prática do sexo anal, também porque tem um pouco de nojo, cheiro de cocô, aquela coisa toda, e tudo bem, tá tudo bem. Mas eu tenho uma sensação, não sei se vocês concordam comigo, que as meninas, elas são mais elas disciplinam muito mais o cocô. Tem uma coisa, sabe assim, de só conseguir fazer cocô no banheiro de casa, de não conseguir fazer cocô no shopping, porque tem uma Quando coisa viaja, na né? educação feminina, da higiene feminina, do controle dos esfíncteres, que é assim, moleque faz cocô onde for. Menina tem um negócio meio esquisito que tem que fazer só em casa, que não sei o quê, tem uma preocupação com a higiene. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma sensação, pela escuta, sabe, pela observação, que os homens lidam melhor com as suas excreções do que as mulheres. E aí eu Acho que acho que isso sim, Ana. interfere um pouco, inclusive, na visualização que essa mulher tem dela na prática do sexo anal. Então, ela imaginar que na penetração pode, de alguma maneira, sair um cheiro, um peido ou um restinho de cocô, aquilo sai fora de toda a estética feminina da performance sexual. Eu não sei se você sabe, assim, a mulher limpinha, Uhum. É né, mais uma coisa. que tem uma subjetividade também por aí, né? O que é ser mulher limpinha também, né? Uhum, uhum. Tem uma outra coisa que aí tu falou, inclusive do cocô, e aí eu recuperando, inclusive, o título do livro da Biana, de condutas do sexo anal, né? Eu acho que é interessante, de repente, a Biana falar um pouco, porque acho que a gente tem que, quando a gente fala de sexo anal, tem que falar sobre higiene íntima também, né? Acho que esse assunto vai ter que entrar na roda, ó, gente, tudo vira piada nesse tema. Vai ter que entrar em algum momento, né, Biana? Maravilhoso, né? O Cu, ele é tão carismático, né? Também, ele sempre faz a gente dar risada, ele sempre faz você se espantar de alguma É forma, verdade. né? É É muito verdade. interessante. E eu também acho muita sacanagem você fazer uma vez e falar não quero mais, é sacanagem com ele, né? E É. tem que lembrar também que muitas vezes, principalmente quando a gente fala em parceiros heterossexuais e tal, eles não têm o hábito, muitos deles, enfim, isso já está mudando, mas infelizmente, de preparar o território, né, para aquilo acontecer. Então, chupar, lamber, brincar com aquilo, né, que está tão perto da vagina, daquele buraquinho, tudo ali. Se a gente não nomeasse nada, né? Se a gente tirasse, aqui é o buraco, aqui é isso, aqui pode, aqui já põe uma placa de proibido, aqui não. Se ninguém falasse nada e a gente fosse apenas tateando e experimentando, talvez a gente tivesse experiências maiores, né? Mas agora isso de fazer cocô, isso aconteceu uma vez comigo, que inclusive foi com aquele namorado. A gente estava muito empolgado com o sexo anal. Na época eu não usava camisinha, isso a gente tem que, acho que, falar aqui em algum momento, porque é muito grave não Sim, usar sim. camisinha, Vamos falar principalmente já. no sexo Pode anal. falar, tá falado, Tá inclusive, né? falado, né? É uma área assim que tem muitas bactérias, né? E, enfim, dá para, dependendo da intensidade do sexo, pode criar fissura, sangra. Aí já viu, né? Tem o sangue, entra em contato com os fluidos, e aí acho que a Ana depois pode até falar disso melhor. Para você pegar uma doença sexualmente transmissível é muito fácil, Muito né? fácil. Então, na época a gente não fazia isso, e aí ele gozou dentro, e no dia seguinte a gente já foi querer, eu já queria de novo, e aí aquela loucura rolou quase uma. É, enfim, tinha Maratona anal. uma maratona, tinha esperma lá dentro, uma hora veio tudo junto. Então, vocês imaginam, né, com toda essa coisa estética que tem a relação sexual, eu estava Uhum.
4 já, e de repente aquela cena, aquele vazio inexplicável, que principalmente a mulher ali, eu no caso, senti. Mas como a gente resolveu também, na hora a gente entendeu que cu é cu, isso pode acontecer, embora seja raro. Uhum. E a gente levantou, tomou banho, falou, vamos continuar. Opa, mas foi maratona mesmo, hein? Foi maravilhoso, porque também ali eu poderia ter traumatizado. Claro. E lembrar também que esse lugar ali onde o pinto entra não é um depósito de cocô, né? O cocô vai para lá quando ele quer sair, você não vai fazer Exatamente. isso transando. Então, tem as coisas que a gente pode fazer. Tem gente que gosta de fazer a chuca, eu não indico muito, porque eu acho que isso pode atrapalhar um pouco a flora. Isso. Mas nada, você pode também, enquanto estiver tomando banho, ensaboar o seu dedinho com sabonete ali de glicerina, enfiar lá dentro, dar uma limpadinha, saber que você não tá para fazer cocô, né? A gente conhece o nosso corpo, né? E não pensar nisso, porque eu vou fazer, não vai fazer cocô, calma, não é assim. Eu também, assim, eu entendo o trauma e a coisa do cocô que vai vir toda hora, mas se a gente for pensar no canal vaginal, também vai pensar em menstruação, em bebê que pode sair, né, em lugar que sai filho, e enfim, tem outras coisas também. Então, se a gente for ficar pensando que são lugares com múltiplas funções, e é isso, né, gente? Eu acho que a Biana falou algumas coisas que são importantes, né? Porque, por exemplo, assim, um dia que você está com o intestino preso, fica aquele bolo fecal aqui em cima. O cocô não vai sair, mas às vezes você sente, né? Você sente que você não está, muito disponível, ou você está com gases. Então tem tudo isso também. Eu acho que tem muito essa sensação de como é que você está. Tanto que tem até essa brincadeira, né? Que o pessoal que vai transar e que adora fazer sexo anal fala assim: sopinha no almoço, porque não dá para comer feijão, lentilha, não dá, não rola. Então, assim, eu acho que, inclusive, a alimentação, para quem gosta de fazer sexo anal, é importante, né? Inclusive indicada, se você quer fazer gosto de fazer sexo anal, me incomodo com essa fantasia ou com não. Beleza, faz uma alimentação um pouco mais saudável, tem gente Faz que uma indica... preparação ali, né, pro dia tem gente que indica o uso de probióticos, né, sempre, para você poder ter essa flora sempre ali, fazer uma alimentação mais leve. Essa coisa da chuca, que a Biana também falou, gente, chuca, para quem não conhece, é introduzir água, tá, no reto, ali no canal do reto, canal anal e no reto, para, né, tirar ali qualquer, vamos dizer, resquício de cocô que tenha nessa região. Por que ela não é indicada? Por causa da microbiota do próprio organismo, né? Então, quanto você tira essa flora, né, com a água o tempo todo, com frequência, isso pode deixar toda a região menos protegida naturalmente. Então, pode correr risco de inflamação, enfim, de fissura, etc. Então, se for usar ou os enemas que são vendidos em farmácia, que são específicos para isso, que tem a quantidade certa de água, que é no máximo 200 ml, mais ou menos, né? Não pode, o chuveirinho tem esse problema de você botar uma água quente, por exemplo, que pode inclusive queimar, então tem que tomar um certo cuidado. Né? Eu acho que indica-se que se for fazer a tal da chuca, usando enema, o frit enema, no máximo uma vez por semana ali, para não ficar o tempo todo, né, tirando a flora natural ali. A proteção, né? A proteção. Gente, vamos para o último caso, mas antes a gente vai fazer um intervalo. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai.
Assista no YouTube de Movidoc. O nosso último caso é a história da Joyce, de 33 anos, e é de Ribeirão Preto. Manda casos. Conheci um cara e nossa vontade era sair para ficar, mas estávamos tão íntimos que ele me confidenciou que tinha vontade de ser penetrado. Contei para ele que tinha uma cinta de pegging e que poderia usar com ele, e o que gerou interesse. Eu tinha esse sextoy porque usava com meu ex-marido para a dupla penetração. Comprei por curiosidade. Em uma época tínhamos uma namorada, então usávamos os juntos também, mas nunca fiz pegging com meu ex. Bom, voltando para a história, o que aconteceu foi até um pouco engraçado. Fomos parar no meio de um carnaval para fazer sexo dentro de um carro. A experiência para mim não foi boa, até um pouco traumática, porque foi muito estranho. Eu achei que eu teria prazer no ato, mas não. O meu parceiro ainda começou a falar cada besteira. Eu olhava para aquele homem bonito e atraente, falando umas bobeiras daquelas que não deu. Para mim não foi legal e foi a primeira experiência dele. Passados 2 anos, tive mais uma experiência com um amigo que tinha vontade de pegging. A gente ia a festas de swing e ele me confidenciou que tinha vontade de experimentar. O que estava olhando casais bi com outros olhos, mas que tinha vergonha ainda. Perguntou se eu faria com ele, pois comigo ele se sentiria mais confortável. Tentamos. Para ele foi legal, para mim, de novo, não. Depois disso, eu não quis mais saber. De novo, uma história aí, né, de que ninguém precisa gostar, né? Mas eu achei interessante que ela, ao contrário daquela nossa segunda história, ela pareceu bem aberta, né? Eu acho que o pegging realmente ainda é difícil, né? A Biana contou a história que eu achei que acho que isso faz muita diferença, que ela já tinha uma intimidade, né? Inclusive na história que ela contou até de quando rolou cocô e tal, também de novo, com um cara, um namorado que ela tinha intimidade, foram tomar banho, voltaram. Ela tentou 2 vezes, uma noite, primeira vez com um cara X, que ela pegou aleatório. Eu acho que é difícil chegar nesse lugar de conexão. Claro que pode rolar uma conexão de primeira noite, de pele, mas como é uma coisa que ainda não é muito navegada pelo nenhum dos dois, numa relação que não tem intimidade, acho que é um fator ainda mais de estranhamento, vocês não acham? Não, e eu acho que tem uma coisa de desconstrução de papéis que é muito difícil, gente. Né? Quer dizer, você imagina essa mulher, ou as mulheres de modo geral, num papel, né, de mais passivas, embora passiva eu estou dizendo no sentido de ser receptiva, não no sentido da passividade do desejo e do sexo, porque não é porque você recebe um pênis que você é passivo. Então, acho que isso aí precisa ficar claro. Uhum. E você entrar num papel completamente diferente de quem introduz alguma coisa. Eu acho que esse papel, ele também é um papel diferente. Né? E você precisa estar aberta para essa desconstrução, e eu entendo que um certo estranhamento pode estar acontecendo, principalmente se ela não está mega excitada, principalmente se o jogo erótico não está super ali, né? Não sei como é que a Biana pensa, mas eu acho que, de fato, não é fácil. Mesmo porque, às vezes, né, eu percebo muitos homens, homens heterossexuais, eles ficam com esse receio, né? Aqui só sai, não entra, achando que aquilo é uma prática necessariamente homossexual, mas mulheres também têm esse pensamento e muitas vezes um preconceito, né? De ver, ela até falou algo assim, eu vi aquele homem bonito ali, talvez aquela imagem dele se rendendo, dele recebendo ali um pinto, pode ter entrado também nesse lugar do preconceito, né? Como assim ele sente prazer? Será que ele é gay, né? Muitas mulheres pensam, mas ele sente prazer, então quer dizer que ele é gay ou ele é bi, e se for também, qual é o problema? Não é isso, não é essa a questão, mas analisar também, né, se a gente não tem esse preconceito e pensar que isso pode ser uma coisa muito interessante para as mulheres, para as pessoas com xoxota, colocar aquele dildo, né, e se experimentar dessa forma, entender um pouco, até subjetivamente, como é esse negócio de penetrar, né? Eu acho isso tão forte. É que eu acho que talvez ela pode ter pensado, ela não sentiu prazer, mas assim, será que ela projetou na cabeça dela que ela ia sentir
não sei, uma ejaculação, entendeu? Assim, se ela ficou com essa coisa na cabeça em algum lugar, porque não é isso que vai Então, acontecer, vai ser mas um outro, olha não sei. só, eu acho que é interessante a gente pensar isso também, né? Como ela está penetrando, e este pênis, ela não tem um pênis, né? Nós estamos falando de uma mulher ali, ou de um corpo que não tinha pênis, então que ela usou algum dildo. Eu sinto que talvez ela estava um pouco destacada, o corpo dela não estava sendo excitado, o que poderia ser excitado nela era a prática. Porque uma coisa, veja só, uma coisa é eu estar transando, sendo penetrada, que tem um corpo dentro do meu corpo. E isso, de alguma maneira, está me estimulando. Então, eu tenho ali uma excitabilidade que está rolando, então eu estou nessa interação. Se eu estou destacada disso, então o meu corpo não está sendo estimulado, talvez o que mais me estimule nesse momento é a subjetividade, embora, hoje em dia, até essas cintas caralho, né, que a gente chama de cintaralho, né, esqueci o nome disso. Cinta peniana. Cinta peniana, elas têm até hoje em dia algumas, um aparatinho ali, um jeitinho que aproveita para estimular o clitóris, justamente para não ter essa coisa tão destacada, que seja só estou penetrando sem sentir nada. Então, talvez fique esquisito mesmo se aquela cena não a excita subjetivamente, não é? Não sei, Abiana, o que você acha? Eu acho que dá para você usar o pretexto para colocar a sua clitóris ali no meio do negócio. E também entrar nessa pira de pegar esse papel da penetradora, eu acho que é um jogo que você entra, sabe? E sair daquele lugar da que recebe, da mulher, desse campo, e deixar vir outras coisas, assim, outras coisas através do seu corpo. E talvez, para mulheres que querem começar, mas podem fazer sem o dildo também, num primeiro momento, experimentar isso. Eu comecei assim, antes da gente colocar o pinto, por exemplo, deixar o cara de costas e ficar roçando a sua clitóris na bunda dele, abrir a bunda dele, roçar a clitóris no cu dele, fazer um movimento. Aí que a Bárbara falou, não tem, às vezes, a intimidade, porque o encaixe não é assim de uma hora para outra. Às vezes eu já fiz a primeira vez, deu certo, com uma pessoa que eu não tinha intimidade, mas isso é importante observar. Às vezes um casal, mas como eu já vou pôr um pinto e vou te penetrar, de repente vamos sem pinto, vira de costas, deixa eu te comer aí sem pinto. E aí até é mais fácil, porque a clitóris está diretamente na pele ou na bunda, e você experimentar esse movimento, aí de repente coloca isso aqui que eu adoro, que eu separei para mostrar, que é esse estimulador de próstata, que ele pega aqui a próstata e pega o períneo, né? E você brinca, e você vê que o prazer de quem tem próstata é muito maior, né? É uma sorte ter próstata, eu acho. E e você vai aos poucos, você já vou pôr o pinto, eu vou colocar. Vai com calma. Né? É o mesmo conselho, né, Biana, que a gente dá pro cara que, quando o cara quer o pinto quer botar, vai com calma. A gente também, né? Quando se for usar isso, para as mulheres é o mesmo conselho, né? A mesma regra, né? E é importante, eu acho que colocar, né? A Biana mostrou um brinquedinho ali, um sex toy, que é específico para sexo anal. E é tão importante a gente divulgar isso, as pessoas saberem que tem uma série de sex toys para a prática do sexo anal, que pode ser usado para o pegging ou não, que é para as pessoas não ficarem enfiando o que não é para enfiar. Isso também é importante para a gente falar. Ana, porque depois, né, assim, enfia garrafa, enfia cenoura, enfia sei lá mais o que, caneta, e não pode, gente, porque o ânus suga. Isso pode ir para o intestino. Então, todo objeto que é colocado no ânus, ele precisa ter uma base que evita dele entrar e ser succionado
e a gente ter que parar no hospital morrendo de vergonha, porque aí as pessoas se envergonham demais também, né? E isso acontece com muita frequência. Acontece por quê? Porque as pessoas às vezes não têm informação, às vezes as pessoas têm vergonha de usar um plug anal, de comprar um plug anal. Então, gente, precisa saber, quer dizer, se trata de saúde sexual. Então, vai fazer o pegging, como a Biana está falando, e não tem um dildo, também não vai colocar outra coisa que não é adequada, entendeu? Não é? Tem que ter adequação, tem que usar preservativo, tem que colocar lubrificante e assim por diante. Faz o dever de casa, né? Dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Clímax. Vamos lá. A gente aprendeu que o ânus é um órgão universal, que nos coloca a todos suscetíveis ao prazer, mas também enquadrados ao que a polícia do cu impõe: humilhação, desigualdade, poder, machismo, racismo, homofobia e morte. Precisamos rever esses conceitos. A gente aprendeu que o sexo anal tem um status potencialmente subversivo. É preciso liberdade para experimentá-lo sem culpa. Caminhe nesse sentido. A gente aprendeu que a prática do sexo anal tenderá a ser mais prazerosa quanto mais houver excitação e relaxamento, o que demanda cuidado e introdução gradual. A gente aprendeu também que cada pessoa poderá ter uma resposta diferente, porque cu tem vida própria. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Alguns são mais sensíveis, outros mais resistentes. Ninguém precisa fazer sexo anal, mas ninguém também deve, só por preconceito, se abster de experimentar esse prazer. E a gente aprendeu que lubrificante e preservativo são fundamentais para que a prática do sexo anal esteja condizente com a saúde sexual das pessoas, para que se evite infecções sexualmente transmissíveis e outros problemas. Foi bom para você? Esse é o quadro em que a gente traz boas indicações para os ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Vou começar, e aí eu deixo as especialistas do dia aqui para depois. Eu vou indicar, na verdade, um livro que, para mim, eu acho que foi o primeiro livro que eu li e vi descrições assim, muito claras sobre sexo anal, que é A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro, um livro dos anos 90, que é daquela série, que era a série que foi lançada pela Editora Objetiva, que era sobre os pecados capitais, a série Plenos Pecados, e o tema desse livro é luxúria. Esse livro, que chama A Casa dos Budas Ditosos, é de 99, ele é narrado por uma mulher de 68 anos, baiana, que no livro o João Ubaldo narra que foi encontrar ela e encontrar com ele e narra as aventuras sexuais ao longo da vida. E eu lembro, quando eu li esse livro, eu era adolescente, assim, tinha 18, 19 anos aí, e foi a primeira vez que eu vi uma descrição, assim, prazerosa do sexo anal, porque até então eu só escutava o sexo anal de uma maneira, assim, muito de filmes pornô, da mulher muito subjulgada, sem ter prazer, né, só sendo explorada, ou aquela coisa mais da culpa católica, ou então, assim, ou a coisa mais técnica. E nesse livro ele narra essa mulher contando como ela estava tendo prazer. Eu lembro que aquilo muito me chamou muita atenção. Anos mais tarde, a Fernanda Torres, a atriz, fez uma adaptação para o teatro, maravilhosa. Eu fui ver a peça também, ela também contou desse mesmo jeito, assim, trouxe o tesão mesmo. Quando eu escutei, assim, ela falando, li o livro, eu consegui conectar tesão a sexo anal por causa desse livro. Então, essa é a minha indicação. Ana Canosa? Bom, eu vou indicar o livro que eu já falei bastante no episódio, que é o Pelo Cu, né, do Javier Saez e do Cerro Carrascosa. Que foi o trecho que ela leu no começo, que, né, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Que é muito interessante. A Biana, querida, conta, vende teu peixe, dá teu arroba no Instagram, conta tudo e fala o que mais tu indica pra gente. Bom, meu novo livrinho aqui, o Manual do Sexo Anal, que é um livro que ele deseja saudar os amantes e militantes do cu e pegar pela mão todos que ainda não se sentem seguros para explorar suas potências e possibilidades. Aqui a gente fala de prazer, de autocuidado e de devolver ao cu o que é do cu, a poesia,
né? O que mais que eu falei aqui? A poesia, o sexo, a arte, a coragem, a desconstrução, a liberdade, a revolução. Então, é um manual que eu falo sobre tudo, sobre pegging, o passo a passo, para começar, como dar o cu sem dor, coisas que a gente precisa observar na prática anal, e tem também como o meu forte mesmo é escrever contos eróticos. Aqui tem 2 contos eróticos, 2 histórias muito fortes que aconteceram na minha vida, falando em cu. Então, quero indicar meu livrinho. No dia 4 de novembro, eu vou fazer uma apresentação que chama Cu, o erotismo do ânus, que é um monólogo, né? Meu novo monólogo sobre cu. Meu Instagram, @Biana, @textosputos. E quero falar de um livro que para mim é muito importante, que fez muito sentido também, que fala sobre cu, do Georges Bataille, que é a história do olho, né? Quero indicar esse livro, que é muito importante para mim. Então, acho que é isso. É maravilhoso. Adorei, Biana. O seu espetáculo é online? Como é que é? Me conta aí. É presencial. Tá. Eu vou fazer, junto com ele, o lançamento presencial do manual, né? Porque foi tudo online, então eu resolvi juntar tudo numa noite só. Então, fazer um monólogo sobre cu, em seguida Aqui vai ser em São Paulo? Em São Paulo, na Companhia da Revista. E aí a pessoa já ganha o livro também com o ingresso, e aí autógrafo e etc. Então vai ser uma Quero noite muito ler esse sobre livro, cu. tô curiosíssima. Eu também. Opa! Vão gostar. Super obrigada, viu, Biana? Adorei a conversa, aprendi bastante hoje. Adorei também. Um beijo, Obrigada, gente. querida. Até semana que vem. Obrigada. Um beijo. Tá vendo, gente? Nem doeu. Maravilhosa, isso aí. Siga o @universo_UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.